Beleza. Meio descabelado agora, tá bom? Fizemos o exame. Bom, pessoal, sobre GH peptídeo. Então veja bem, muito se fala sobre peptídeo. Peptídeos são frações de proteínas que têm ação em receptores hormonais específicos. Eles achavam que quando eles fizessem os peptídeos, esses mesmos, eles se ligariam aos receptores hormonais, sinalizando e ativando esses receptores específicos. Então, você tem um peptídeo que tem uma fração do hormônio do GH que vai ocupar só aquela parte, né? Aquela sequência de aminoácidos, né? Que vai ocupar só a parte da queima de gordura que o GH faz, ou a sequência de aminoácidos que é só o anabolismo que o GH faz, ou que o IGF faz. Na verdade, o que eles descobriram é que isso não acontece. Então, mesmo eu usando fragmentos de peptídeos, eu tenho sinalização em todos os outros receptores, né? Com menos intensidade, mas eu tenho. Portanto, eles acabam exercendo o mesmo efeito colateral. Outro problema do peptídeo é o seguinte: no Brasil nós não temos peptídeos, né? Então todo peptídeo que é vendido no Brasil, ele é contrabandeado. E peptídeos são proteínas que são muito sensíveis ao transporte, à luz. Então o que acontece é que eles podem estragar quando eles estão sendo carregados e transportados, porque muitas vezes é feito escondido, então vem em locais muito quentes ou às vezes exposto à luz, então eles perdem a sua função e ele custa muito caro aqui. Lá fora é usado peptídeo porque você pode comprar sem receita, e ele, em relação ao GH, ele é muito mais barato que o GH. Então lá fora você pode usar o peptídeo que você consegue comprá-lo, e lá você precisa de receita para comprar GH. Aqui também, porém aqui o GH é mais caro, mas o peptídeo é muito mais caro. Então, por isso que há essa discrepância do uso lá e o uso aqui. Segundo lugar é o seguinte: quando eu uso GH ou peptídeo ou IGF, eu tenho que tomar cuidado sobre falar que não tem efeitos colaterais. GH, peptídeo e IGF, eles não nos dão os efeitos androgênicos, tá? O que são os efeitos androgênicos? São os efeitos masculinizantes. Então, queda de cabelo, virilização, aumento de clitóris, alteração da voz. Então, quando eu uso peptídeo, GH e IGF, eu tenho um efeito anabólico, eu tenho um efeito na perda de gordura, mas eu não tenho uma modificação, principalmente no corpo da mulher, em relação à masculinização. Então, ele é uma boa opção para usar em mulheres em relação a efeito colateral adverso tipo androgênico, tá? Agora, o que tem que ser levado em conta é que o uso de GH, peptídeo ou IGF, eles causam um anabolismo extremo. Então, assim, eles tinham dúvidas se o GH e o IGF tinham realmente esse efeito anabólico, mas eles têm um efeito na metabolização e no aproveitamento intravascular, intracelular do carboidrato, fazendo anabolismo intracelular. Por isso que eles são tão potentes. Eles pegam a glicose, colocam dentro da célula, e isso gera um anabolismo intracelular. Só que quando isso acontece dentro do músculo cardíaco, o teu músculo cardíaco ele começa o quê? A aumentar de tamanho, fica espesso e anabolizado. E isso é característica de um coração que está ficando insuficiente. Então, aquele coração que envelheceria daqui 5, 10 ou 20 anos, né, ele vai envelhecer num tempo menor de quando ele estava programado para envelhecer como ele estava antes. Então, usar GH, usar peptídeo e IGF tem que ser muito criterioso e cauteloso. Não é à toa que você consegue efeitos melhores do GH e do IGF quando você usa em pacientes que já têm insuficiência cardíaca, porque isso hoje em dia é usado, está sendo usado GH e IGF para tratamento da insuficiência cardíaca, quer dizer, mas é para tratamento de um músculo que já faliu e que agora não tem mais uma força para trabalhar. Você usa o IGF e o GH. Por isso que os indivíduos de idade, quanto maior a idade, melhor a resposta ao uso desses recursos. Então, é muito perigoso usar GH
é muito bom usar GH, mas ele tem que ser usado com muito critério e muito cuidado. A longo prazo ele tem efeitos também deletéricos e efeitos colaterais muito preocupantes, né? Principalmente na parte cardiovascular. Diferente dos anabolizantes esteroides, tipo sintéticos de testosterona, né? Ou similares, eles têm, o GH ele tem uma expressão na sinalização genética. Então, o excesso de dose pode a qualquer momento fazer uma sinalização para uma célula neoplásica, ou seja, para uma célula cancerígena. Então, isso depende de tempo, de exposição e intensidade e quantidade, né, desse uso de GH. Então, quanto mais eu uso, quanto mais vezes eu uso e quanto mais tempo eu uso, maior é a chance de eu ter essa sinalização celular. Na sequência de DNA que nós temos uma sequência de DNA. Nessas sequências de DNA, a cada tantos casaizinhos lá das proteínas, a gente existe um polimorfismo. Esse polimorfismo é o quê? É uma sequência que não era para ser natural. É uma sequência diferente. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora. A gente chama de SNPs. Esses SNPs, eles são muito mais sensíveis a expressões genéticas. Por exemplo, né, uma mulher que tem muito SNPs, o que acontece? O estrogênio vai numa sequência dessa genética e começa a replicar igual essa combinação de nucleotídeo, que não é ideal, e começa a replicar esse tipo de DNA sem ser ideal. E aí aparece uma neoplasia. Então, para que isso aconteça, você precisa ter esse tipo de combinação, você precisa ter a expressão genética, você precisa ter uma quantidade desses SNPs expostos, você precisa ter o fator agressor, que, por exemplo, um fator agressor na mulher é a presença contínua em grande quantidade de estrogênio. Por isso que o anticoncepcional ele é cancerígeno, porque você expõe a mulher fora de ciclos, né? Porque quando ela não usa anticoncepcional, ela cicla o estrogênio, baixa e aumenta. Quando ela faz uso de anticoncepcional, ela usa o estrogênio em alta dose continuamente. Então, esse estímulo contínuo nesses nucleotídeos pode desencadear câncer. Então, você tem que tomar muito cuidado, você precisa saber fisiologia, você precisa saber como é que se comporta um DNA humano, como é que se comporta um indivíduo, a sua história familiar, a sua história de vida, a sua história emocional, a capacidade que ele tem de absorver o momento que ele está vivendo e observar se há, né, a capacidade neste momento de usar qualquer produto que faça uma sinalização intracelular, intranuclear também na célula, mexendo no teu DNA e causando uma doença grave. Então, existem drogas que fazem sinalização intracelular. Existe uma série de drogas que fazem isso. Quando eu digo drogas, até suplementos podem fazer isso. Então, eu preciso cuidar. Quando eu prescrevo algo para o indivíduo, eu tenho que conhecê-lo. Não é sair dando por aí. Então, eu estou fazendo esse vídeo, né, porque houveram muitos questionamentos e muitas perguntas sobre o benefício do peptídeo e sem o malefício do GH. Isso não é verdade, tá? E no Brasil, o peptídeo é um hormônio, é uma sequência de aminoácidos, né, uma proteína extremamente difícil de conseguir de boa qualidade, porque ela vem contrabandeada. Então, eu não correria esse risco.